Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG. E nesse boletim nós vamos discutir um instrumento que tem se tornado muito importante para a agenda de finanças sustentáveis. E esse instrumento chama-se taxonomia. Imaginem dois amigos discutindo sobre a Tesla. A Tesla, uma empresa que produz carros elétricos. Não só isso, mas principalmente carros elétricos. E aí imagine que eles estejam discutindo ali se a Tesla contribui ou não contribui para os problemas ambientais atuais ao produzir carros elétricos. Agora imagina que o amigo A diga o seguinte: olha, eu acho que a Tesla ajuda bastante, é importante para essa agenda da sustentabilidade, porque a gente sabe que um desafio ambiental importante atualmente é o desafio da mobilidade urbana. Porque as pessoas estão nos centros urbanos e aí elas precisam usar carro, motor a combustão, que é uma tecnologia já bastante ultrapassada, que consome combustível fóssil, enfim, como ela produz carros elétricos, sem dúvida nenhuma o produto dela é um produto bastante alinhado com a sustentabilidade. Agora imagine o amigo B, e o amigo B vai dizer assim: olha, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, o produto dela pode até estar alinhado à sustentabilidade, mas sustentabilidade não é só isso. A gente tem que ver o processo produtivo dela. E a gente tem que entender a cadeia de valor dela. E a gente tem que entender que tipo de matérias-primas ela utiliza para fabricar esse carro, como é o fim de vida desse produto, como é o processo de gestão, né, da empresa. Será que ela respeita direitos humanos, direitos trabalhistas? Será que ela tem um sistema de governança adequado? Enfim, várias questões aí envolvendo não apenas o produto, carro elétrico, mas todo o processo de gestão e também uma perspectiva de ciclo de vida, né, de cadeia de valor dessa empresa. E aí esse amigo pode dizer: sendo assim, sem dúvida nenhuma a Tesla tem um potencial de contribuir para a sustentabilidade, mas isso não depende apenas do produto ou do potencial, né, que esse produto tem para contribuição, mas a gente tem que olhar todo esse sistema de gestão. A gente teria, nessa situação fictícia, desses dois amigos discutindo, a gente teria um pouco dessa pluralidade que existe hoje nas perspectivas sobre sustentabilidade e sobre que negócios, que empresas, que atividades econômicas, que produtos contribuem mais ou menos para os problemas socioambientais atuais. Esse exemplo parece fictício, mas ele não é. Na verdade, ele representa um embate que aconteceu entre a Tesla e a Standard & Poor's, que tem um índice chamado Standard & Poor's 500 ESG, que procura avaliar empresas que tenham um bom desempenho aí em questões envolvendo aspectos ambientais, sociais e de governança. No ano de 2022, a Tesla ficou de fora do índice ESG da Standard & Poor's, o que levou o Elon Musk a ir para o Twitter, X, e discutir que, na verdade, ESG é uma grande farsa. Ele ficou muito bravo porque a Tesla ficou de fora e a Exxon ficou dentro. E a Standard & Poor's explicou que olha uma série de fatores envolvendo a gestão do negócio para decidir quem sai e quem fica no índice. Bom, ao longo de 2022, a Tesla fez uma série de melhorias aí nas suas práticas, nas suas estratégias e no seu relato corporativo de questões ESG e voltou ao índice em 2023. Mas essa pequena história, esse pequeno exemplo mostra pra gente que existe uma pluralidade de visões sobre o que é uma empresa que contribui ou não para a sustentabilidade, o que é um negócio que ajuda ou que atrapalha, que dimensões devemos considerar. Esse assunto está longe de ser pacificado ou padronizado. Essas múltiplas visões existem no mercado e elas geram, em grande medida, muito ruído sobre a avaliação do que é um negócio sustentável ou não. A gente sabe que a gente vive hoje essa pluralidade de visões. Na verdade, a gente poderia sintetizar numa grande torre de Babel sobre o que é ser um negócio sustentável ou não é ser um negócio sustentável. Muito bem, é esse o contexto. Agora vamos lá para 2019. E em 2019, a União Europeia promulgou um plano econômico chamado de European Green Deal. E o European Green Deal é um plano de recuperação econômica para o continente que tem vários objetivos e um deles é tornar o continente europeu neutro do ponto de vista climático até 2050. E para esse objetivo,
há um orçamento dedicado. E esse orçamento é da casa de bilhões de euros a ser alocado aí na economia do bloco até 2050. E o objetivo, então, desse grande plano econômico é, de novo, trazer crescimento econômico, mas um crescimento econômico que traga, junto, ganhos de produtividade e que traga um posicionamento muito estratégico do bloco com relação a temas de sustentabilidade, em particular a questão climática. Bom, mas se nós vivemos essa torre de Babel sobre o que é ser sustentável, o que não é, o que contribui, o que não contribui, os europeus ficaram ali com esse desafio. Bom, nós vamos alocar esses bilhões de euros em que tipo de negócios e com que tipo de cuidados? Como nós vamos considerar quais são os negócios que contribuem positivamente para a sustentabilidade e quais são aqueles negócios que talvez não contribuam tanto assim? Então, tendo isto em mente, eles desenvolveram um sistema de classificação e relato de atividades econômicas que contribuem para 6 objetivos ambientais. E esses objetivos são mitigação à mudança climática, adaptação à mudança climática, proteção e uso sustentável da água e dos recursos marinhos, transição para uma economia circular, prevenção e controle da poluição e proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. Então, eles pegaram as atividades econômicas e procuraram entender quais dessas atividades têm um potencial de contribuir significativamente para um ou mais desses objetivos ambientais. São 6. Mas e se eu contribuo positivamente para a mitigação das mudanças do clima, mas causo um dano severo à biodiversidade? Então, eu posso ser considerada uma atividade econômica que contribui positivamente? Não, não pode. Então, um critério é contribuir positivamente para um ou mais desses objetivos ambientais, ao mesmo tempo em que não cause um dano significativo aos outros objetivos ambientais. Então tem que ter um equilíbrio aí. Eu contribuo positivamente para uma coisa, mas não causo danos para outras coisas ali, para os outros objetivos ambientais. E se eu faço tudo isso, mas tenho trabalho escravo, mas desrespeito direitos humanos, mas tenho um sistema de governança corporativa todo errado? Pode? Não pode. Então, eles estabeleceram também salvaguardas mínimas que consideram aspectos sociais e de governança. Com isso, saiu esse pacotão chamado taxonomia, que está no âmbito da União Europeia, que é, de novo, um sistema de classificação e relato que visa entender algumas atividades econômicas, o quanto que elas contribuem positivamente, o quanto que elas contribuem de maneira significativa para um ou mais desses objetivos ambientais, ao mesmo tempo em que não causam danos aos outros objetivos ambientais, respeitando salvaguardas mínimas sociais e de governança corporativa. Não foi a primeira taxonomia criada no mundo, mas sem dúvida foi a que mais gerou impacto no mundo todo, porque os sistemas financeiros são todos conectados, o sistema de comércio em larga medida é global, e isso gerou ondas para vários outros países e várias outras jurisdições que sentiram então a necessidade de terem as suas próprias taxonomias, os seus próprios sistemas de classificação e relato, para entender o quanto que as suas atividades econômicas, contribuem ali para os objetivos ambientais ou objetivos climáticos, e estabelecer também um diálogo com a taxonomia da União Europeia. Hoje, nós temos no mundo cerca de 50 taxonomias que ou estão já funcionando ou que estão sendo publicadas, gerando de fato um instrumento de política pública bastante importante para o diálogo internacional em busca de uma padronização do que são atividades econômicas alinhadas ou não à sustentabilidade, a objetivos ambientais, objetivos climáticos. Cada taxonomia vai dar aí conta de alguns objetivos, às vezes parecidos, às vezes diferentes, sobretudo climáticos. Os objetivos climáticos são aqui o denominador comum
da maior parte das taxonomias. Então, este é o movimento que a gente vê hoje. Há várias taxonomias que estão no âmbito do setor privado, que são elaboradas por atores privados com fins específicos, com recorte e escopo específico para relato, para certos mercados, com certos objetivos privados. Mas o que eu estou discutindo aqui nesse vídeo são taxonomias que estão no âmbito das políticas públicas e que, portanto, elas têm o objetivo de compreender as atividades econômicas de toda uma economia, de toda uma nação, ou, no caso da União Europeia, de todo um bloco, de uma jurisdição, né? Que é o caso da União Europeia. E o Brasil nisso tudo? Em 2023, o Brasil, né, o Ministério da Fazenda, publicou o seu Plano de Transformação Ecológica, que é um plano que tem por objetivo direcionar o Brasil com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com o caminho da sustentabilidade. O Plano de Transformação Ecológica tem 6 eixos estratégicos, que são os seguintes eixos: finanças sustentáveis, adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, transição energética, economia circular e uma nova infraestrutura verde e foco em adaptação à mudança climática. Muito bem. Dentro do eixo finanças sustentáveis, há vários objetivos aí do Plano de Transformação Ecológica, mas um deles é a elaboração da taxonomia sustentável brasileira. O Brasil está, nesse momento, desenvolvendo a sua taxonomia sustentável, que deve ir para consulta pública em novembro de 2024, de acordo com o plano de ação publicado pelo Ministério da Fazenda. Então, a gente está nesse momento no país desenvolvendo a nossa própria taxonomia, que é esse sistema de classificação e relato de atividades econômicas que contribuam positivamente, significativamente para alguns objetivos ambientais, sociais, enfim, que vai precisar dialogar com essas 50 taxonomias que estão aí também circulando pelo mundo, dentre as quais a da União Europeia, que sem dúvida nenhuma é a mais madura, é a que já está em vigor há mais tempo e com alguma experiência. Quais são os objetivos da taxonomia sustentável brasileira? Ela tem 3 principais objetivos. O primeiro é mobilizar e reorientar o financiamento e os investimentos públicos e privados para atividades econômicas que contribuam positivamente para objetivos ambientais, climáticos e sociais positivos. O segundo é favorecer, promover um adensamento tecnológico voltado à sustentabilidade. E o terceiro é criar as bases para a produção de informações, né, dados, informações sobre os fluxos de finanças sustentáveis, estimulando também a transparência. Então a gente está falando de um sistema robusto aí de relato, né, e classificação de atividades econômicas que estejam alinhadas com esses objetivos. No caso da taxonomia sustentável brasileira, são 11 objetivos. Lembra que eu falei da europeia, que eram 6? No caso da brasileira, são 11, sendo 7 objetivos ambientais e climáticos e 4 objetivos econômicos e sociais. Os ambientais e climáticos são mitigação da mudança do clima, adaptação às mudanças climáticas, proteção e restauração da biodiversidade e ecossistemas, uso sustentável do solo e conservação, manejo e uso sustentável das florestas, uso sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, transição para a economia circular, prevenção e controle da contaminação. E os 4 objetivos econômicos sociais são geração de trabalho decente e elevação da renda, redução da desigualdade socioeconômica, considerando aspectos raciais e de gênero, redução das desigualdades regionais e territoriais do país e promover a qualidade de vida com garantia de direitos e ampliação do acesso a serviços sociais básicos. Então, são objetivos muito importantes e alinhados à realidade brasileira, que obviamente é diferente da realidade econômica, social e ambiental da União Europeia. Então, os objetivos, esses 11 objetivos da taxonomia sustentável brasileira, estão alinhados à nossa realidade econômica, produtiva, ambiental, social. E esse é o desafio de cada jurisdição ao desenhar sua própria taxonomia. Porque ao mesmo tempo que essa taxonomia precisa representar a realidade local, ou seja, desta jurisdição,
né? Então, a do Brasil precisa representar a realidade do Brasil, a da Colômbia, da Mongólia, da Mongólia. Enfim, né? Cada um precisa representar ali as questões sociais, ambientais, climáticas, enfim, da sua própria região. E, ao mesmo tempo, precisa haver um diálogo com o resto do mundo, porque essas taxonomias vêm para nos ajudar a estabelecer alguma comparação e alguma padronização nesse diálogo sobre o que é e o que não é sustentável, o que contribui positivamente ou não contribui positivamente para as questões de sustentabilidade. Então, há um grande desafio aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, que está trabalhando, está desenvolvendo suas próprias taxonomias. Então, a taxonomia trabalha no nível da atividade econômica, então isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? A atividade econômica está ligada ao código, no caso do Brasil, ao código CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Na Europa tem algo parecido com o CNAE. Então, olha realmente no nível da atividade econômica. Então, cada empresa pode ter mais de uma atividade econômica. Então, aí é importante olhar, né, esses impactos do ponto de vista da atividade econômica. E o que isso significa para você, profissional de sustentabilidade, que está nas empresas, né, está aí trabalhando nas empresas de grande, médio ou pequeno porte, empresa familiar, enfim, o que isso significa para você? Isso significa que é muito importante você acompanhar esse processo, entender o que são essas taxonomias, entender o que é demandado do ponto de vista informacional e de dados dessas taxonomias, em particular a taxonomia sustentável brasileira, que, como eu falei, de acordo com o plano de ação, deve ir para consulta pública em novembro desse ano. Então é importante monitorar, importante conhecer, né, esse processo que está em andamento. Como eu falei, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não é um processo exclusivamente brasileiro, muito pelo contrário, o Brasil está se engajando com o resto do mundo na criação de um instrumento brasileiro. Então é importante conhecer, saber o que é isso, do que se trata, porque isso trará para as empresas, por um lado, potencialmente uma demanda por informações, por dados. Então é importante que as empresas se preparem, né, conheçam que dados serão importantes de serem relatados, que sistemas informacionais precisarão existir, serem desenvolvidos dentro das empresas para que elas possam responder a essas demandas de informação. É preciso haver treinamento, é preciso conhecer, né, o que está em jogo no caso da taxonomia sustentável brasileira, mas não apenas desta, né, mas outras que estão já publicadas ou ainda em desenvolvimento e que podem gerar demandas de informação e relato para as empresas, mesmo as empresas de pequeno e médio porte. Então é importante conhecer. Esse é o lado da preparação, esse é o lado da compreensão do que está acontecendo, para que você, profissional de sustentabilidade, possa ajudar as empresas, né, a se prepararem para esse novo momento das finanças sustentáveis, que é um momento de padronização, é um momento de padronização do relato, dos dados. Um elemento muito importante das regulações que estão aí pelo mundo é a rastreabilidade dos dados. Isso é algo diferente, ou seja, você precisa saber da onde vem aquele dado e assegurar a robustez, a consistência daquele dado e o processo no qual aquele dado foi gerado. Então é isso também que está na pauta. Mas esse não é o único lado das taxonomias. O outro lado é o da oportunidade. E o outro lado é, a partir do momento que a empresa tem os dados, tem informação, relata de acordo com a taxonomia, é ela poder usar essas informações também para se diferenciar dos seus concorrentes e poder buscar recursos financeiros usando as informações da taxonomia e dizendo, olha, estão aqui os meus dados, está aqui como eu contribuo significativamente para esses e aqueles objetivos, né? Eu não causo dano significativo para esses outros, estão aqui as minhas salvaguardas mínimas. Então, de fato, a gente está falando de um momento importante da sustentabilidade corporativa
em que o relato e a provisão de dados e informações sobre a sustentabilidade vai ser de outra ordem do que foi no passado. E aí, se existe um risco, né, e existe um custo para a preparação desse sistema de informações, existe também uma oportunidade. Então é importante os profissionais de sustentabilidade ficarem de olho nesse movimento, entenderem o que está acontecendo e ajudarem as empresas, né, das quais esses profissionais fazem parte, a melhor se prepararem, a entenderem esse movimento e poderem também se beneficiar desse movimento. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.